Que tal conhecer o Cooler Master Mastercase H500? Em tese, o substituto do RAFX, um gabinete que até eu já tive, foi um dos gabinetes que eu fiquei mais tempo com ele, mas um projeto em comparação ao RAF um pouco diferente. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações. E claro, não esqueça de deixar o like. O H500, em tese, é o substituto do RAFX, mas tem muitas diferenças aqui no projeto. Querendo ou não, vários anos se passaram desde então. Vamos lá, vamos começar pelo acabamento estético do gabinete. Ele é um gabinete muito bonito, com acabamento no estilo mais robusto, com tampa de vidro temperado do lado das peças e do lado de cá a famosa tampa de ferro mesmo. Ele tem essas duas frentes opcionais, uma em acrílico e outra em metal, em telinha, para poder entrar o ar. E do lado de dentro ele conta com o filtro de nylon para poder segurar um pouco da poeira. Esse tipo de filtro é bom, só que para lavar ele, você tem que secar muito bem, senão você vai ter problema de ferrugens com o tempo. Então, para secar, secador de cabelo no morno ou quente, dependendo do secador que você tem. Senão pode danificar também o filtro de nylon. Esse acabamento dele é muito bom, muito bem construído. Reparem que ele conta com entrada de ar do lado, então se você usa o acrílico na frente, mesmo assim você vai ter entrada para o ar para os fãs. Reparem que eu coloquei nesse gabinete 3 fãs e removi os 2 fãs de 200 mm que vieram originais com o gabinete. Mas vou explicar para vocês agora, no caso desse cliente meu, o porquê dessa necessidade. Aqui na frente do gabinete, a entrada de ar ela é limitada a fãs de 120 milímetros. Quando você trabalha com fã de 200, que tem uma rotação muito menor que um fã de 120, aqui por volta de 700, 800 RPM, e aqui por volta de uns 1500 RPM. Ele entra aqui e essa lateral, o centro dele, ele já perde refrigeração por causa do motor. E as laterais, ele perde também essa refrigeração porque a hélice está soprando nada. Então, não tem um fluxo tão eficiente em determinados casos. Há outras montagens de máquina que tudo bem usar esses 2 fãs na frente. No caso deste PC, desse projeto que eu fiz, não era interessante utilizar esses fãs. Daí o conhecimento de cada caso ser tão importante na hora de montar uma máquina. Às vezes um projeto original do gabinete é satisfatório, em outros casos nem tanto. Vamos agora ao material empregado neste gabinete. A tampa dele é de vidro temperado, só do lado das peças, e do outro lado uma tampa de metal convencional. O interior do gabinete ele é todo em metal, tem um espaço interno muito bom e a PSU cover dele é removível. Isso é bom, que facilita na hora de montar a máquina, mas dá uma impressão de um pouco frágil. Mas isso é bobeira. Refrigera adequadamente a parte da fonte, você não vai ter o problema de aquecimento por causa disso, mesmo tendo abertura aqui, mas o ar da fonte ele pega por baixo e joga para trás. Então não há problema quanto a isso. Eu particularmente acho mais bonito quando a PSU cover vem até aqui na frente, esteticamente eu acho melhor, mas ter esse mesclado de metal, plástico e vidro dá um acabamento legal. Esses desenhos que tem aqui em cima da PSU cover são bonitos. Vamos agora
aos recursos do gabinete. Atualmente, os gabinetes não contam mais com as baias de CD-ROM, de drive, de disquete, e a redução de baias para HD, isso tem me incomodado demais. Mesmo que hoje nós temos HDs de 10 terabytes, realmente faz falta ter a possibilidade de mais que 2 HDs. E acaba que está se tornando padrão esse limite para 2 HDs. No meu desktop, por exemplo, eu utilizo 2 HDs de 4 terabytes conectados em RAID. E existe uma variação de velocidade do HD de acordo com o tamanho. Quanto maior o HD, ele tende a ser mais lento, né, a velocidade que o disco roda, chegando até a velocidades de HDs de notebooks e HDs grandes. Então, é um problema isso, na minha opinião, relacionado a desempenho. É interessante ter mais HDs. Claro, o SSD está vindo para poder substituir o HD em tese, que para autoarmazenamento, o HD sempre será útil, nunca vai morrer, porque SSD de 20 terabytes não vai existir tão rápido assim, enquanto já temos HDs de 10 e para você colocar 2 em RAID, ter 20 teras e ainda um desempenho um pouco melhor, é satisfatório. Isso não acontece, são 2 HDs aqui embaixo e 2 SSDs lá atrás. Daqui a pouco eu mostro essa parte de trás do suporte do SSD e algumas peculiaridades também quanto a isso. Ele vem com este acabamento aqui semelhante ao que nós encontramos em modelos da NZXT, como o S340 e outros modelos mais novos, como H500, por exemplo. É legal esse acabamento que dá um recurso para você sair com os cabos para conectar a placa-mãe. Ele conta com as borrachinhas, né, para poder esconder os buracos de trás da máquina. Então tem um acabamento aqui muito legal e recursos interessantes. As baias para a placa de vídeo são satisfatórias. Conta com 7 baias, como é o convencional, então suporta as placas-mães de todos os tamanhos relacionados a PC gamers, não a modelos para servidores e afins. Ele tem espaço interno para comportar aqui na frente um radiador de até 360 milímetros, então é um espaço satisfatório. Tem como fazer push and pull nesse radiador, então isso alguns gabinetes não permite isso. Ele conta com espaçamento ideal para fazer esse tipo de montagem. No teto ele suporta radiador com fã também, porque os fãs ficam mais próximos a essa lateral do gabinete, então acaba separando ali da placa-mãe. Só que um detalhe: quando se trabalha com memórias como essa linha Dominator da Corsair, que são memórias muito altas, não daria para colocar o radiador com fã e muito menos push and pull com memórias assim. Então, talvez com memórias mais baixas seria possível fazer o radiador e o fã no teto do gabinete. Então, tem o recurso, mas ele pode ser limitado de acordo com a configuração da sua máquina. Daí, mais um detalhe, que na hora que vai montar, você compra as peças todas e vai montar a máquina, não dá para fazer por causa disso. Então, é um dos motivos que eu sempre faço as consultorias com os meus clientes para criar a configuração ideal, as peças que vão se encaixar e não ter esse tipo de problema. Projetar a máquina adequadamente é muito importante. E isso nos leva à construção do gabinete. É sim um gabinete muito bem construído, muito resistentes. Isso parabéns à Cooler Master, que sempre trabalhou, mesmo em gabinetes mais simples, aos gabinetes mais tops, com material de muita qualidade. Eu valorizo bastante isso. Claro, um gabinete bem construído, ele traz uma resistência maior. Mas claro, se você
tem um cuidado devido, você não vai empenar seu gabinete facilmente. Mas, dependendo do material, o gabinete pode ficar vibrando, gerando barulhos incômodos. Por isso é importante trabalhar com chapas com uma qualidade maior ou recursos de dobra nas chapas, que isso aumenta a resistência em uma chapa mais fina. Isso até vem da engenharia mecânica, trabalhar com esse tipo de construção, né? Fazer curvas na chapa para aumentar a resistência à torção daquela chapa. Vamos agora ao espaço interno do gabinete. Ele conta com um espaço bem satisfatório, se tratando de um mid-tower. Como eu disse no início do vídeo, este gabinete, ele digamos que seria o substituto do RAFX, que era um gabinete muito gigantesco, né? Ele é um mid-tower, mas com designs relacionados ao RAFX. É sim um gabinete mais compacto e conta com esse espaço interno muito bom para um mid-tower. Não dá para ser comparado com um RAFX, que era um ultra tower. Eu gostei do espaço interno, a profundidade do gabinete é muito boa, que isso ajuda na refrigeração interna. Quanto maior o espaço interno, melhor a circulação, se foi projetado a refrigeração adequadamente. Mas sim, é muito bom esse espaço interno do gabinete. Vamos agora ao Cable Management da máquina. Repare aqui na frente que ele conta com um furo para a saída dos cabos, mas dependendo dos cabos não dá para passar por esse furo, porque são conexões lá no fundo. Então é melhor, né, usar por fora mesmo. Na parte superior, ele tem uma saída bem satisfatória para os cabos, não é igual aqueles gabinetes da Corsair da linha Spec, que ficam colados à placa-mãe, e aí não tem onde passar o cabo de alimentação do processador, por exemplo, como outros cabos dos fãs e afins. Este gabinete ele tem esse espaço satisfatório ali, é praticamente uns 30 milímetros além da placa-mãe. Isso é mais do que satisfatório, né? Ajuda até ter o fã ali no teto sem sobrepor a placa-mãe e suas conexões. Porque às vezes quando você coloca o fã num gabinete que não tem esse espaço, você não consegue conectar adequadamente esses fãs. Vamos à parte de trás do gabinete e a finalização desse Cable Management. A tampa do gabinete ela é reta e assim não tem aquele ressalto para a organização dos cabos. Aí vocês pensam, Fernando, então fica apertado? Não, vou mostrar para vocês o interior agora para vocês entenderem isso. Mas antes disso, a tampa eu faço esse tratamento em todas as máquinas que eu monto. Deixo dessa forma o gabinete inteiro. Aqui um demonstrativo de como vem de fábrica e de como sai aqui do portal BRX. Repare que aqui dentro ele tem praticamente 2 dedos de profundidade entre a tampa e a chapa que segura a placa-mãe. É um espaço mais do que satisfatório. Como eu disse, esse gabinete é bem largo e profundo na hora da montagem. Então ajuda muito a organizar os cabos sem ficar pressionando contra a placa-mãe. Porque, gente, isso dá muito defeito. Tem lojas que passam esses cabos por aqui. É completamente errado isso. Inclusive fazem até vídeos mostrando montar máquina, montando de forma errada. Aqui não foi feito para isso. Aqui é uma refrigeração, um respiro da região do processador, que é uma das partes mais quentes da placa-mãe, se não a mais quente. O chipset também esquenta um pouco. Claro, placa de vídeo, mas o posicionamento da placa de vídeo e dependendo da refrigeração construída na placa de vídeo, não esquenta a placa-mãe. Mas aqui, essa parte foi feita para
para respiração da região do processador e não para passar cabos. Este gabinete ele conta com a passagem aqui e reparem, tem até um recorte aqui em cima que é para facilitar você passar com um conector de 8 pinos ou 4 pinos para alimentação do processador. Então é muito bem construído este gabinete. Eu gosto muito desses detalhes que a Cooler Master presta atenção na criação dos gabinetes dela. Realmente tá de parabéns. Reparem que ele conta com furo para poder passar cabos por aqui, não tem rebarba, o recorte é bem feito, mas aqui não tem essas borrachinhas. Poderia ter, mas é um furo pequeno, não atrapalha nem fica feio. Eu passei o cabeamento lá pela frente por causa do comprimento de alguns cabos. Achei mais eficiente pelo modelo da placa-mãe. Como eu sempre digo para vocês, cada máquina é cada máquina. Não adianta vocês verem um gabinete montado, como é o caso aqui, e achar que vocês conseguirão montar de forma idêntica com as suas peças. Cada fonte tem o seu comprimento de cabo, cada HD tem a sua posição, né, referente ao gabinete. O comprimento do cabo do HD, o cabo SATA, ele varia de marca para marca, de modelo para modelo. Tem cabos curtinhos como cabos mais longos. Então, isso é um grande problema de acordo com a montagem. O suporte para SSD desse gabinete, ele vem aqui, ó, 2 suportes a SSD e conta com essas borrachinhas que é para apoiar. E o SSD, ele fica somente encaixado. Ele vem com esses 4 pinos aqui, no caso 8, para colocar 2 SSDs, e ele somente encaixa no gabinete. Isso é bom, que tira bastante a questão da vibração, mas o SSD não sofre tanto com vibração como o HD sofre. Eu particularmente não gostei muito dessa questão do pininho, porque eu prefiro a peça bem afixada ali. Poderia ser o parafuso afixado e tal, eu acho melhor. Mas sim, esteticamente fica bonito o SSD sobreposto. E ainda tem um espaço bom para a refrigeração dele. É bonito, mas eu gostaria dele realmente afixado ali. Não gosto de nada só encaixado não, mas é uma particularidade minha. O cable management do gabinete é muito bom em termos de bases para se prender os cabos. Você pode passar os cabos por aqui, se sua fonte tem o cabo curto, ou você pode trazer para esses outros furos aqui e depois levar a placa-mãe para ficar escondido os cabos passando. Então aqui eu fiz as duas coisas. Alguns cabos passaram por aqui, por questão de comprimento também, e outros eu escondi aqui atrás. Esse tipo de esconder os cabos aqui, nesse gabinete, é bem complicado, mas você pode simplesmente só passar ele por aqui. Eu que gosto de um acabamento melhor. Então ele, como tem aquela chapa interna lá dentro, eu fiz dessa forma para poder ficar mais bonito e organizado também. E os cabos saírem escondidos dali e irem direto para a placa-mãe. É um acabamento mais minucioso que eu fiz aqui. Do lado de cá, ele também conta com essa fixação dos cabos. Portanto, o resultado em cable management dessa máquina é ótimo. O H500 está de parabéns nessa construção para cable management. E por último, chegamos à refrigeração do gabinete. Com base em todos esses recursos, ele sim tem uma refrigeração muito boa, com exceção desses 2 fãs frontais de 200 milímetros que tem uma rotação baixa. E a parte da entrada de ar da frente, por ter o suporte ao radiador de 360, limita para esses 2 fãs de 200 milímetros. Gostei muito da máquina e há como contornar esse problema dos 2 fãs, mas em máquinas não tão potentes e que não esquentem tanto, pode utilizar os 2 fãs sem problema algum. A questão é saber dimensionar
o projeto da máquina de forma a ser eficiente o resultado final. O gabinete, no teto dele, ele conta com duas portas USB 3.0, mais duas portas USB 2.0, botão de power, um botão de reset bem escondidinho, e isso é bom, porque reset não deve ser usado. É melhor desligar a máquina segurando o botão de power do que apertar o botão de reset. E ainda conta com fone e microfone também. Ele ainda tem uma alça que você pode segurar ele, mas eu não recomendo carregar o gabinete por essa alça, porque ela é só nessa parte de plástico aqui. Então ela não tem uma alça metálica por dentro parafusado na carcaça do gabinete. Então pode quebrar se você forçar. Se o gabinete ficou muito pesado, não utilize esse recurso para carregar a máquina, ok? No máximo segurar para arredar ele. No teto do gabinete, ele conta com esse filtro, mas dependendo da montagem da máquina, eu não recomendo utilizar o filtro de ar. Reparem que ele tem furação para um fã de 200 milímetros, para dois fãs de 120, consecutivamente também um radiador de 240 milímetros e também dois fãs de 140 milímetros, possibilitando também a utilização de radiadores de 280 milímetros. Mas esse radiador de 280, dependendo do modelo da sua placa-mãe, pode não ser adequado aqui. Então tem que saber muito bem todas as medidas de todos os componentes da máquina. Inclusive placa-mãe, esse tipo de medida não consta na descrição dela. Resta ao profissional que está projetando a máquina saber dimensionar essas peças. Quando se vai criar um projeto da máquina, é muito importante isso. Sempre que eu faço as consultorias para os meus clientes, eu levo tudo isso em consideração. Por isso é tão importante quem escolhe as peças, dimensiona desempenho, porque, gente, não vai nessa onda de ver vídeo no YouTube de teste de desempenho de peça, dá tantos FPS. Você monta a máquina, por que minha máquina não está dando o mesmo desempenho que eu vi num vídeo do YouTube? Tem muita mágica misturada nesses vídeos. Não vão acreditando em propagandas assim não, ok? Tem muitos fatores a ser levados em consideração para você ter um desempenho ideal em um jogo. Até a atualização do jogo faz modificar o desempenho dele. Portanto, quando vai se selecionar as peças para comprar, um simples erro como comprar um radiador de 280 milímetros e uma placa-mãe que tem um acabamento em plástico, hoje está comum a placa vir cheia de acessórios, e você na hora de montar não caber dentro da máquina. Já tive vários clientes com problemas semelhantes. Às vezes o cliente já comprou as peças, me manda para montar e as peças não são compatíveis entre si, ok? Então, quem tiver interesse em montar uma máquina, dar um upgrade na máquina, é só entrar em contato pelo e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo. Evite surpresas, evite ir achando que você conhece de informática vendo vídeos e acha que tudo vai se encaixar muito bem, porque infelizmente há esses problemas de incompatibilidade, tanto em software, tanto em hardware, tanto em espaço interno. Há muitas questões pequenas que geram problemas muito grandes. E às vezes na tentativa de encaixar alguma coisa, você acaba perdendo uma placa-mãe, uma memória, uma placa de vídeo, como comumente eu vejo máquinas danificadas por mau uso. Portanto, quem tiver interesse em montar uma máquina, melhorar a máquina que já tem, ou simplesmente uma manutenção remota para otimizar o desempenho da máquina, caso a sua máquina não esteja dando o desempenho que ela deveria dar, e ainda assim aproveitar para revisar se a máquina está desequilibrada, alguma peça, ou se tem alguma coisa montada errada, entre em contato e agenda uma manutenção remota que eu cuido de tudo isso para vocês.
ok? O e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreve no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça das nossas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!